No Conexão Rural agora fala a representação dos pilotos, que é quem faz essas aeronaves funcionar e darem proteção a essas lavouras. Mas de um modo geral, vamos falar um pouquinho aqui da parte dos pilotos. Estou com o Ondino Dutra, ele que é o presidente nacional, né, do Sindicato dos Aeronautas, e o Ricardo Morandini, que é representante do Sindicato dos Pilotos também. Vamos começar pelo Mondino, falando em relação às demandas da classe, né, falando em relação ao posicionamento neste momento da categoria. Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural. Bom dia, Alex, tudo bom? Tranquilo. Bom, o Sindicato Nacional dos Aeronautas é uma entidade com quase 80 anos, ela representa todos os pilotos e os comissários e os mecânicos de voo do Brasil. É um sindicato de abrangência nacional. Como de toda a aviação, de né? toda a aviação, Perfeito. De todos os segmentos. Então, da aviação regular de transporte aéreo de passageiros e cargas, táxi aéreo, aviação executiva, helicóptero e a aviação agrícola e instrutores de voo, está todo mundo abarcado pela representação do Sindicato Nacional dos Aeronautas. A aviação agrícola, ela impõe um desafio maior para nós, na medida que o piloto ele fica pulverizado nos rincões do país, às vezes numa fazenda, às vezes isolado até de comunicação, o que fica difícil, então, às vezes, essa interlocução. Para isso, nós fizemos esse ano a eleição do comandante Ricardo Morandini, que é piloto agrícola, atua aqui no interior de São Paulo, para representar e fazer essa interlocução entre os pilotos agrícolas e o sindicato, que tem hoje a sua base, a sua sede em São Paulo, mas tem outros escritórios espalhados pelo Brasil, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília, tem em Campinas e tem em Porto Alegre. Quantos filiados hoje? Hoje o sindicato tem 10.500 associados, mas muito poucos da aviação agrícola. A aviação agrícola hoje conta com mais de 2.500 pilotos, mas muito poucos associados ao sindicato. E aí vocês puxam agora esse pessoal também para si? Na verdade, nós sempre representamos os pilotos agrícolas. Eu fui piloto agrícola no início da minha carreira, tenho outro diretor, que é o Marcelo Seriotti, que também foi piloto agrícola, inclusive foi meu instrutor no curso de aviação agrícola. E a intenção agora é se aproximar mais do piloto agrícola através do Fundo de Auxílio Mútuo dos Aeronautas. Nós criamos esse ano, estamos lançando aqui no Congresso. É um fundo que tem por objetivo prestar uma assistência financeira àquele piloto que basicamente perder o seu certificado médico aeronáutico, perder o CMA ou morrer. Então a intenção é dar essa segurança para o piloto agrícola que não existe. Não existe nenhum banco, nenhuma seguradora que ofereça esse serviço assistencial ao piloto agrícola, evidentemente pelos riscos. Então o que é o Fundo de Auxílio Mútuo? É um fundo onde o piloto agrícola faz a adesão, se tiver interesse, obviamente, contribui mensalmente e eventualmente quando aquele piloto perder o seu CMA ou morrer, esse fundo vai lá e presta uma indenização. A indenização ela é proporcional, existem limitações de acordo com a renda do piloto e com a faixa etária pela contribuição mensal. Ricardo, tem essa questão aí da segurança, né, de voo, né? Eu acho que essa parte que mais pega aí nos pilotos, as exigências também, para ter o brevet, elas não são poucas, né? Como é que se situa o piloto agrícola nesse contexto aí da aviação de um modo geral? Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural. Bom dia, Alex, obrigado por estar aqui. Olha, a segurança ela faz parte da vida de todo piloto, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, né? Tudo é segurança de voo. O seu comportamento fora do voo, no pré-voo, né? Bebidas e tudo mais. Eu acho que a parte técnica também é muito importante, o piloto se manter atualizado, né? Sempre fazendo reciclagem e tudo mais. Seguindo a legislação básica já dá um princípio de uma segurança saudável, mas a gente tem que fazer muito mais. E na aviação agrícola a segurança é muito mais importante porque o nosso voo ele já é crítico no modo geral. Nós voamos a uma baixa altura, entre 2 e 5 metros de altura, cercado por vários obstáculos, árvores, fios, redes elétricas. Então o planejamento antes do voo tem que ser muito bem feito, né, para que não aconteça isso. E é o trabalho que nós vamos focar agora, né, não só na parte da segurança operacional, como também da parte de segurança no modo geral. Condição psicológica, física do piloto, né? A gente vai começar a fazer um trabalho em cima disso para a gente se adequar à legislação, né? Que a aviação agrícola ela é muito exaustiva, ela acontece num período curto e todos querem voar o máximo naquele período e a legislação não permite. Então a gente tem que começar a enquadrar isso daí para que eles entendam que às vezes a fadiga quando chega ela não é percebida pelo piloto e às vezes é onde o acidente acontece.
A questão remuneratória, há alguma exigência? O valor de hora voo, né? Ele é respeitado em todas as partes do país? Como é que funciona isso aí? Mas vou passar para o presidente falar a respeito disso. Ok. No que diz respeito à remuneração, nós fizemos aqui nesse Congresso de Aviação Agrícola uma assembleia onde a gente debateu e deliberou a proposta que o SINDAG nos fez de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho do Aeronauta. Então, a Convenção Coletiva é um instrumento que se utiliza para fazer esse debate a respeito das remunerações, mas o que se mostrou muito complicado é que cada região tem suas peculiaridades. Tem regiões do arroz, outra do algodão, outra da cana, uma voa numa determinada época, outra voa com vazão maior, outra voa com vazão menor. Então, o que a gente percebeu? Que essa discussão ela deve ser feita através de acordos coletivos de trabalho específicos da empresa, daqueles pilotos e o sindicato. Daquela região? Daquela região ou daquela empresa especificamente, não necessariamente uma região geográfica. E ali tu faz todos os ajustes que atendam o interesse dos pilotos e da empresa, dentro de um equilíbrio entre as partes, porque afinal o acordo tem por pressuposto a concordância de ambos os lados, para justamente fazer a regularização e buscar a melhoria para os pilotos, obviamente, que é o nosso trabalho aqui. Eu acho que fica melhor para todo mundo, até porque tem regiões também que há demanda de falta, né, de piloto, né? Eu acho muito difícil falta de piloto. Eu acho que nunca falta piloto, né? Nunca faltou piloto no Brasil. O piloto é um dos grandes formadores de pilotos. Pelo contrário, se a gente for ver o saldo é de falta de pós de trabalho. O que pode ser dito, e o empregador tem o costume de falar, é de que talvez falta qualidade ou talvez falta qualificação, a formação às vezes é deficitária. Né? Então, nesse sentido, o que a gente está tentando colocar em prática agora, que o Morandini vai colocar em prática na gestão dele, que são encontros regulares na entre-safra, justamente para tratar sobre o aspecto da aplicação e sobre o aspecto do voo, tentando buscar uma melhor qualificação. Outro estudo que está em curso também é a gente buscar uma certificação de escolas de formação que cumpram determinados requisitos e que sejam mais eficientes na formação do piloto. Então, mas isso é o futuro ainda. Bondino, e a aviação comercial, de um modo geral, como é que está nesse momento as discussões, as demandas da categoria? Como é que funciona? Nós evoluímos muito nos últimos anos para a aviação como um todo. Né? Nós tivemos a lei do aeronauta renovada, era uma lei de 1984, ela foi reformada, a gente participou ativamente da discussão, que durou quase 6 anos, e em 2017, em novembro, ela foi sancionada pelo presidente, renovando completamente a lei de 1984. Esse foi um grande avanço. E o outro avanço foi o trabalho intermitente, que é permitido hoje para todas as categorias, trabalhar por hora, por dia, por semana ou por mês, e o aeronauta ficou excluído graças ao nosso trabalho e engajamento da categoria. Então, no que diz respeito à regulação da aviação como um todo, a gente vem avançando no sentido da modernização, possibilidades de flexibilização, e agora a gente tem que entrar mais forte na aviação agrícola. Essa rotina de vocês, ela é meio padronizada no mundo ou tem um local em que os pilotos dizem, olha, esse país aí a coisa funciona mesmo, assim que nós queremos, um modelo, né, de relação de vocês com as empresas? Não, existem muita diferença entre os países, mas de uma maneira ou de outra se segue mais ou menos diretrizes da Organização da Aviação Civil Internacional, que estabelece em seus anexos recomendações para que os países signatários sigam. Então, em geral, se segue, mas tem diferenças, às vezes, até grandes em alguns aspectos. O que se vê muito são diferenças por empresa. O americano, por exemplo, trabalha com acordos coletivos por empresa e tem características muito distintas de uma empresa para outra. E, em geral, as empresas aéreas de transporte nos Estados Unidos, elas oferecem condições de trabalho infinitamente melhores que as condições no Brasil. Né? Embora a legislação americana seja muito mais flexível que a nossa. Então, essas que são algumas diferenças. Nós tivemos aí uma mudança bem significativa no status da aviação brasileira em termos de empresas, né? Fusões, algumas fecharam, enfim. E nós temos também uma grande quantidade de pilotos que trabalham em táxis aéreos. Qual é aonde que estão mais concentrados os pilotos hoje? São nessas grandes empresas? Sim, hoje em dia nós temos nas grandes empresas de transporte aéreo mais de 6 mil pilotos. Temos uma grande quantidade de pilotos voando executivo e também empresas de táxi aéreo. Eu acredito que um número maior ainda do que o número de pilotos da aviação regular. O que dificulta, como eu falei, a nossa atuação direta é essa pulverização. E é claro que esse ano foi um ano difícil para a aviação regular, para os pilotos em geral e para os comissários, que foi a derrocada da Avianca. Então nós temos hoje aí 2 mil tripulantes que ficaram sem emprego. Na verdade, tem alguns ainda empregados na Avianca, embora ela não esteja mais operando,
ela não demite, mas também não paga o salário. Então são 2 mil tripulantes que ficaram sem emprego. Então, embora as empresas Gol, Latam e Azul estão contratando, absorvendo os pessoal, estão absorvendo, parte, né? mas é uma parte. Então há um saldo negativo de postos de trabalho aí para 2019 e 2020 há uma perspectiva de continuar o crescimento, mas eu acredito que ainda vai levar um tempo até o número de postos de trabalho para pilotos e comissários seja recomposto com a quebra da Avianca. Bom, Dino e Ricardo, eu quero me colocar à disposição de vocês. Pretende fazer algum trabalho nos estados aí, de encontro com os pilotos? Qual é a meta? Essa é a meta. A gente vai começar, semana que vem, já marcar as datas, definir quais estados nós vamos começar, porque agora o ano ficou curto, né? A safra já, outubro, novembro já começa, algumas regiões já começam a voar, aí fica difícil você reunir os pilotos. Mas nós já vamos fazer algumas ações, alguns encontros ainda esse ano, e para o ano que vem já se programar, para desde o final da safra a gente começar a reunir o pessoal, fazer reciclagem, né? Ofertar o FAM, que no meu ponto de vista, eu acho que veio para alavancar a parte de segurança familiar do piloto, né? É muito boa essa questão do fundo. Não, é excelente, porque não tem nada no país hoje que cubra a perda do exame médico. O piloto pode estar perfeito, mas não pode voar. Ele perdeu a profissão dele. O FAM vai colaborar com isso para que ele se restabeleça, procure uma nova atividade, então vai dar um suporte financeiro para ele nesse sentido. E é uma coisa que você vai unificar os pilotos, porque com o FAM nós vamos conseguir ligar o norte ao sul e os pilotos ficarem unidos num produto só. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar depois aqui os contatos e o Conexão Rural vai ficar à disposição de vocês para divulgar, né? Fazer uma eventual entrevista para a gente mobilizar o pessoal para as ações de vocês. Pode contar conosco. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Alex. Muito obrigado, Alex. Fico contente aí pela oportunidade de a gente conversar aqui. Vamos trocar esse contato da publicidade dessa atuação que tem sido feita na aviação agrícola. E eu queria deixar registrado aqui o meu grande orgulho de ter feito parte em algum momento da aviação agrícola como piloto, no início da minha carreira, lá nos anos de 2002, 2003. Tu és gaúcho? Sim, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Caçapava do Sul. Bem gaúcho. O sotaque entrega. Mas, tem uma vizinha que é de Caçapava. Exatamente. Terra boa. Foi Terra Boa, segunda capital farroupilha, é uma cidade que trouxe toda a minha formação ética e moral, vem de uma cidade que eu me orgulho muito de ter nascido e ter me criado lá até os 17 anos de idade. Mas o que fica aqui como registro final da minha parte, eu até tenho que pegar um voo, é meu orgulho ter feito parte dessa aviação agrícola como piloto, agora faço parte como representante. Viemos aqui para o Congresso desde o início, justamente para compartilhar informações e entender o que está acontecendo lá na safra, lá na ponta da lança, lá na pista agrícola. E eu espero que o Fundo de Auxílio Mútuo agora venha prestar uma assistência social para o piloto agrícola que está desamparado nesse aspecto. Então, obrigado pela tua atenção. Morandini, boa sorte, seja bem-vindo ao sindicato. Tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar bem daqui para frente. E um rico de um evento aqui também, né, Com certeza, o evento está bonito. O ano que vem nós estamos de volta em Sertãozinho aqui, uma cidade bonita também. Se Deus quiser. Um abraço para vocês, boa sorte. Tchau, tchau.